salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui no Podcará 013, o nosso podcast que é genuinamente caiçara, e aqui você já sabe, ninguém faz média. Meu nome é Vinícius, muito obrigado pela companhia, obrigado aí a galera que se inscreveu, que curte os vídeos, tá lá comentando também, muito obrigado pela companhia. Hoje mais um convidado sensacional aqui com a gente para trocar uma ideia, bater um papo maneiro, e você sabe que eu não tô sozinho nessa. Hoje, infelizmente, o Cleiton, né, não pôde comparecer, mandar um abraço aí pro Cleiton, mas ele tá aqui. O Luciano Lettieri. E aí, pessoal, mais uma vez aí para um bate-papo, e hoje a gente está com um convidado. Não que os outros não fossem bons, todos são bons. E para manter o nível, a gente trouxe um convidado de ponta hoje aí. Diz aí, Vinícius. Exatamente, eu tô muito animado para bater um papo com ele. Cara, músico, guitarrista, multifacetário, várias facetas aí, várias bandas, covers, etc. Senhoras e senhores, com vocês, Gerson Farjado. E aí, meu? Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, meu irmão. Bom dia, né? Bom dia, exatamente. Isso é um podcast matutino. Exatamente. Jovens senhores, já viu como é que é. Sempre deixa... 6 horas da tarde o cara não quer saber mais nada. Eu vou pedir licença, que eu vou usar até o Luciano, ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque fica no YouTube, né? Então o pessoal pode ver. Você não vê agora? Vai ver de tarde, de noite aí, beleza? Então, Gerson, mais uma vez, obrigado aí pela companhia. Obrigado, que prazer. a vocês, bom dia, viu? Obrigado pelo convite. Obrigado ao Luciano aí, Opa, né? Luciano. Meu amigo. Que legal, viu? Vamos começar aqui trocando aquela ideia, bater um papo. E eu, tenho muita curiosidade aí do seu trabalho, a sua trajetória musical. Pelo que pelo Luciano contou e pelo que eu fui pesquisar, você faz covers de diversas bandas, né? Eu sempre tive banda autoral. Ah, né? sim. Isso, vamos lá então. No começo, né? Quando eu comecei aos meus 17, 18 anos, né? Não tinha muito esse lance aí de cover, não. Né? É uma coisa recente? Você acha que você sente o cover eu acho que ele começou a pegar mesmo dos anos 90, do final dos anos 80 pra cá. E até hoje, até o dia de hoje. Porque na minha época, os barzinhos todos, o pessoal saía de casa pra ir ver um trabalho autoral. E tinha diversas. Santos sempre foi muito rico com bandas autorais. Sim. De rock, de pop, enfim. E então o cara saia de casa, ele não ia ver cover, bicho, ele ia ver um trabalho bacana, entendeu? Caramba, o Torto foi palco de muita banda autoral a princípio. Eu era moleque, eu ia pro Torto lá ver, o Torto era experimental, você ia ver os caras fazerem um jazz, sabe? Um fusion ali, era bem legal. Então era uma cena diferente, né? E depois começou a cair, né, essa curiosidade das pessoas, né, para assistir um trabalho autoral, conhecer uma banda nova, né? E aí veio essa coisa do cover né? E isso foi tomando forma e o autoral começou a ficar de fora e o cover começou, né? Porque é muito mais prático você num bar já saber a letra, a música, sair cantando. Tanto que até tem alguns lugares aqui em Santos que parece que é específico pra cover, né? Se eu não me engano, né? Eu acho que o cover se tornou assim para todos os tipos de bares, né? Nós temos bares hoje em Santos que tanto fazem cover como fazem o famoso pop rock clássico né? Que toca de tudo, e o cover específico também, né? Porque a gente não tem muito pra onde correr em Santos. Ou tu ou não é, entendeu? Então a gente fica nessa, né? Verdade. E aí, Lu? Ô Gerson, eu quero saber as origens, cara. Eu quero saber quando tu era criança, adolescente, se você morava com seus pais, o que os seus pais ouviam, quais foram as influências musicais dos seus pais, se já era rock ou não, e se não foi rock, quando que tu descobriu esse negócio chamado rock and roll aí, que eu acredito que mudou a tua vida? Então, minha mãe, a origem da minha mãe, né, é família espanhola, né, então ela foi bailarina flamenca, né? Olha! Minha mãe chegou a gravar até discos tocando castanhola. Caraca, que da hora. Então, meu pai era um boêmio. Né? Gostava da noite, conheceu
várias figuras aí da época dele, Calbi Peixoto. Caramba! Conheceu. Meu pai legal, era um boêmio, gostava da noite, enfim. Mas a minha pegada mesmo com o rock, eu tenho um irmão mais velho, né? Ele é 10 anos mais velho que eu. Então, quando ele tinha 15 anos, eu tinha 5. Caramba, 10 anos. Né? 10 anos. Então, o meu irmão, eu já com 5 anos, eu já ouvia o que meu irmão trazia. Certo. Então, eu já ouvia Pink Floyd, já na época, Slade, né? Purple, T-Rex. Tudo que meu irmão gostava, eu já escutava. Né? E meu irmão gostava muito daquela coisa de glam. Rock, né? E na época a gente tinha T-Rex, tinha Mark Bolan, né? Com T-Rex tinha o David Bowie com o Ziggy Stardust. Então eu já cresci meio que o Slade, que era pesado, mas era glam, né? O Sweet, Fanny Adams. Então eu cresci meio que já nessa nata aí. Certo. Né? Então daí já, eu digo assim, pô, eu com 5 anos ia dormir com o Pink Floyd The Dark Side of the Moon, sabe? Então era música de ninar. Então... E teu irmão tinha vinil na época? Como sim, é que era? Sim. E aí ele deixava tu pegar ou não? Deixava, porque assim, eu sempre fui uma criança boazinha, né? Nunca fui legal. destrutivo. Nunca fui destrutivo. Então, eu gostava de ver as capas, eu sempre gostei de desenhar. Também? Sempre desenhei bastante. E então eu achava as capas de rock sempre foram eu digo que são obras de arte, né? Porque elas são cuidadosamente. Com certeza. Você pega as capas do Yes, principalmente, meu irmão gostava muito do Yes. Sim. Yes, sim. Trocadilho. Né? Verdade. E então você pega uma capa daquela, né? Tem coisas que passam anos e depois de anos você vai ver, nossa, esse detalhezinho aqui eu não tinha visto, sabe? Você pega as capas do Iron Maiden. Tem um símbolozinho escondido, não tem? Sim, você pega o Somewhere in Time. Isso. Você viaja. Você vai dentro da janelinha do último prédio daquele edifício, entendeu? Verdade, as capas são uma parte, né? É verdade. E no vinil o desenho era maior, hoje no CD... Você vê menos detalhes, né? No vinil era maior, era grandão, você percebia melhor os detalhes. O CD hoje. CD é legal, mas o vinil é melhor. Eu comprei uma lente de aumento meio gigante, assim, que é pra ver. Porque, porra, você não vê mais nada, ano que foi gravado o CD, nada. Então, o disco. E outra coisa, nunca desfiz da minha coleção de vinil. Eu tenho discos do meu irmão até hoje comigo. Olha que legal. E continuo comprando vinil. Então, o vinil parece que nos dias de hoje ele tá se mantendo aí forte, né? Voltou, né? Voltou assim, mais com aquela coisa de sebos, né? Meio vintage, né? Ficou uma coisa putz, assim, né? Isso, essa palavra. Porque os discos em si que estão sendo feitos, você tem um formato mais robusto, mais pesado, ele também mudou, ele é bem mais caro, né? Hoje você pega hoje um vinil importado de uma banda, sei lá, de um Metallica, enfim, do Iron Maiden, sei lá. Ele é caro, ele custa de 300 a 500 reais, sei lá, eu acho que é mais ou menos por aí. E hoje num vinil usado, você paga uma média, aí dependendo também, né, do interesse do cara vender, não, né? Você paga aí uma média, o Luciano sabe bem disso, né? Ele tô falando, ele que é o professor, entendeu? Depois tem uma dica boa de uma loja que tá com uma queima de estoque aí pra tu, hein, cara? Depois em particular, hein? Não vou nem divulgar aqui pra chegar lá e, ó. Senão quando eu sair daqui já não tem mais nada. É verdade, ó. Eu vi lá no Pode Caralho. Tem uma dica boa. Então eu acho que hoje um disco bom, assim, você compra aí no mercado aí numa faixa aí de 70 a 150 reais, aí um bom vinil usado, em bom estado. Recentemente eu comprei um Chip Trick Art Budokan e fechei minha coleção do Kiss com o Peter Criss solo. Mas tô falando de vinil isso. Vinil. CD eu só compro que nem... Eu acho que o último CD que eu comprei foi o último agora do Ace Frehley, que foi o
o 10.000 volts. Foi o último. De que ano que é, tu sabe? O do ano passado. É o novo. Por sinal, está sensacional. Não ouvi ainda, não ouvi. Acho que um dos melhores discos que o Ace já gravou. Então tá aí também a dica pra você. Ô Gerson, eu vou pegar um embalo aqui, Vinícius. Vai que a casa é tua, vai lá. A gente já entendeu como é que tu descobriu a música. Sim. O culpado foi teu irmão. Meu irmão é o culpado. E como é que tu descobriu a guitarra? Então, o meu irmão sempre foi ouvinte de rock, mas ele nunca se interessou, assim, nunca... Aquela coisa que nem você falou, pô, caramba, não tem muita paciência, acho que seria isso. Mas, como todo garoto que gosta de rock, no Natal, eu lembro muito bem disso até, a gente morava em São Paulo, né? Morava na Moca, em São Paulo. E aí, no Natal... ele pediu pro meu pai uma guitarra e um amplificador. Porra, meu pai deu para ele o que de melhor podia ter, né? Ele deu um amplificador Giannini valvulado, cabeçote, que na época vendia, inclusive na Mesbla. Ele comprou. Loja de departamento. Né? Existiam essa... A galera, tem gente que tá ouvindo aí mesmo e não sabe o que é. Não, vai achar que é algum código da NASA, né? Da CIA, né? Porque do lado tinha Arapuã e tinha Jumbo Eletro ali, né? E a Domus. Era uma do lado da outra. E pagava no Bamerindos. Isso. O boleto vinha do Bamerindos. Então eu me lembro disso perfeitamente, porque quando chegou aquilo em casa, eu não acreditei. Pô, um cabeçote Giannini valvulado, lindo, a coisa mais linda, com uma caixa com 4 falantes Giannini, né? Com rodinha, tudo, a caixa, e uma guitarra Giannini Stratocaster vermelha, uma Fender Stratocaster vermelha, coisa mais linda. Caramba. É porque ele era fã do Mark Bolan e tal. Então a guitarra Stratocaster vermelha pegava, a hora que Clapton tinha, essa galera toda tinha. Então, o Peter Frampton, enfim. Aí chegou lá aquilo lá, eu falei, meu Deus, isso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Que legal. Ali já foi o primeiro interesse. Só que meu irmão não teve interesse nenhum, nunca ligou para aquilo. Caramba. Brincava de air guitar, que fala. Air guitar, fiz só brincar. Brinco até hoje. Então, e é o seguinte, trocou tudo aquilo uma vez por uma jaqueta de couro, meu. Eu ia perguntar se tinha guitarra ainda. Ele não, trocou por uma jaqueta de couro. Inclusive, essa jaqueta de couro ficou muitos anos. Até eu cheguei a usar, ela desfez. Né? Veio pra Santos aqui depois. Usou a guitarra. Usou a guitarra, né? Vestiu a guitarra, eu não acreditei, né? Ficaram só os discos, enfim. E foi embora a guitarra. E ali foi o meu primeiro interesse realmente pela guitarra, porque falei, pô, é o sonho do garoto, né? Você gosta de rock, você quer tocar. E, pô, a princípio, né? Qual é o primeiro instrumento que o garoto cresce o olho? É a guitarra. É a guitarra, né? Não tem jeito. O rock é guitarra. Quando você fala do rock, não tem como não associar o rock à guitarra, né? Não tem. É automático, né? O guitarrista já vem, ele é aquela coisa, né? Ele é um guitar hero. Isso é um herói. Muito curioso, né? Porque até quando a gente vê guitarrista em outros, por exemplo, um guitarrista no sertanejo, tu vê assim, caramba, esse guitarrista aí, pô, se tivesse no rock, né? Tem essa associação, né? E na maioria são todos roqueiros, né? Sim. Eu peguei um vídeo recente que me mandaram agora do Silvio Caldas, né? Silvio Caldas. Esse cara é fenomenal. Ele fazendo Sultan of Swing, né? No Serginho Grossman. Isso. Meu. Luiz Caldas. Luiz Caldas. Perdão. Silvio Caldas. Luiz Caldas. Da lambada. Esse da Tieta. Esse vídeo deu que falar, porque ele é um cara que era... A gente conhece ele do então, mas eu quero fazer um adendo. O cara é impressionante. Há uns anos, eu não lembro se foi antes ou durante a pandemia, ele tinha um projeto. Toda semana ele gravava um álbum. Sim. Então chegou uma semana, essa semana o álbum é de metal. Procura isso aí no YouTube. Mesmo, eu acredito de metal. Ele é roqueirão mesmo. Eu já tinha visto ele, eu nunca tinha visto ele fazer Dire Straits, né? Mas perfeito, eu vi, né? Perfeito. Eu fiquei impressionado, assim, porque é complicado, sabe? Você precisa ter um puta feeling pra tocar aquilo, sabe? Tem gente que pensa que toca, mas não toca, entendeu? Né? Então é complicado. Caramba. E tem certas músicas e certas bandas que o cara que faz cover devia ser processado. Mas tudo bem.
uma intimação. Que chega na hora de tocar. Abafa. Aí, mas enfim, então é complicado. Mas eu já tinha visto ele num outro programa aí, o Luiz Caldas, né? Luiz Caldas. Que ele já tava roqueirão, já foi de guitarra, já foi fazendo um puta som mesmo, assim, autoral dele. Né? Já se impôs, saiu daquela coisa do pai, ele se impôs, entendeu? Cara, bacana. Ô, Gerson, agora sim, né? A gente entrando nessa dilema do rock, né? Cara, assim, gênero. Porque o rock, assim, o rock, mas ele tem diversas subdivisões, né? Sim. Quais são os gêneros dentro do rock que você ama, gosta? E quais aqueles que você já não me identifico tanto e tal? Qual aqueles assim que, sabe, essa infinidade de gêneros do rock que chama atenção, assim? Então, essa pergunta eu vou trazer ela pro Gerson de hoje, né? Beleza. Porque, assim, o rock, ele tem várias fusões, né? Isso, exatamente. O rock nada mais é que ele volta pra trás, aí o cara fala assim, puta, mas tá muito igual, deixa eu implantar alguma coisa aqui que seja diferente. Então ele vai fazendo um caracolzinho, assim, eu enxergo o rock and roll assim. Ele volta atrás, pega, mas leva alguma coisa dele, entendeu? Então eu vejo o rock assim. Quando você é garoto, você é o fã. Puta, é o fã, eu gosto disso. É que nem álbum de figurinha. É. Né? Põe a camisa do Santos. Futebol clube, né? E é isso. E você não quer saber de outra coisa a não ser aquilo que tá nesse núcleo. Então, se você é fã de metal, você só vai ouvir o que tá em torno daquilo ali. Eu passei por essa fase. Se você é fã de uma banda, você é fã de uma banda. Não entendeu? Pode ser fã de Que time você torce? Eu sou santista. Então, eu sou São Paulino. Opa! Ih, brother! Então você é santista e eu sou São Paulino. Mano. Não pode... São Paulino? Ô, Luciano. Aí, ó. Ó o anel. Temos mais coisas em comum. Aí, que beleza, tá vendo? Só que assim, eu já tive a minha fase radical, sabe? Que durou até por bons anos. Mas hoje, realmente, você vai ficando velho, você vai amadurecendo. Você vai descobrindo coisas que realmente são fantásticas no meio do rock. Então, hoje, eu não tenho esse radicalismo mais. Certo. Eu analiso, eu escuto e vejo o conteúdo e o quanto aquilo é bom e a musicalidade que está implantada. Caramba, naquilo. que legal. Entendeu? Bacana. Porque músico, meu... E assim, emendando, você traz isso pro teu trabalho atualmente? Hoje, atualmente, eu estou assim, sem um trabalho autoral pessoal meu. Entendi. Tá? Hoje eu estou fazendo parte de uma banda daqui de Santos, da região também, que eles me convidaram, que é o Harry. Opa. Tá? Com o falecimento do Hansen, que era o guitarrista e líder do Harry, eles ficaram numa lacuna ali, porque eles tinham acabado de lançar um álbum novo. Ele faleceu, foi antes ou depois do lançamento? Eu lembro disso aí. Foi logo depois. Foi logo depois? Logo depois, assim. Então eles ficaram ali, caramba, e agora? Ficamos com a batata aqui, mas a gente fritou assa. E agora? Né? E acabaram chegando em mim. Né? Talvez porque viram a minha disposição, como é que eu posso dizer? Talvez eclética. Sim. No campo musical de rock. Né? Porque eu sou um cara, bicho, que respondendo até a sua pergunta. Vontade. Se perguntar pra mim o que você gosta mais, eu sou um cara que cresceu no meio setentista. Então eu sou realmente o cara dos anos 70 que, consequentemente, se tornou adolescente nos anos 80, né? Sim. E absorveu toda aquela cena de rock, de hard rock, de heavy metal da época. Que foi muito... não tem como, né, Luciano? Sim. Então, só que no meio disso, na minha adolescência, eu também eu gostava muito de música alternativa. E como eu vim de São Paulo para São Vicente, em São Vicente eu fiz amizade com alguns amigos punks. E
e alguns amigos da cena alternativa de rock. Muito amigos, inclusive. E eu aprendi muito com eles. Tinha um programa, inclusive, que chamava New Music, que era na Bandeirantes FM à noite, isso no meados dos anos 80, que eu escutava. Eu não lembro se era toda sexta-feira, enfim, escutava na rádio mesmo, rádio com anteninha, tudo, rádio da minha mãe na cozinha, né? Não queria encher o saco dela, né? E o meu irmão tava dormindo no quarto e, porra, meu pai não deixava eu entrar no dele. E eu falei, porra, mas eu vou escutar esse programa onde? Na cozinha. Pega meu rádio na cozinha e escuta. Então, esse programa, ali eu comecei a ouvir sons como New Order, Joy Division, o próprio U2, quando começou, né? O Boy, Flock of Seagulls, enfim, bandas, né? Que eu falei, mas a sonoridade disso aqui, ela é densa, ela tem uma melodia bonita, mas também não chega a ser tão pop, entendeu? E tem umas guitarras malucas, tem umas coisas de efeito, porra, aquilo começou a me chamar a atenção. Que legal. E o punk rock também, porque eu também tinha os meus amigos punks. Então eu também já curtia os Sex Pistols, eu tenho no coração. Eu amo os Sex Pistols. Então eu já tinha essa coisa do Ramones, do Sex Pistols, né? Do The Clash. Né? Dessas bandas da cena. Estou falando os mais populares, sim, né? sim, claro. Então, eu era um garoto que tinha como amor o hard rock e os anos 70. Gostava de heavy metal, né? Sempre gostei do clássico. Como Saxon, né? O Iron Maiden, né? Sabá. O Sabá eu ainda classifico eles nos anos 70, né? 70. Já tá pro 70. Mas essas bandas que já, né? O Riot na época, enfim, essas bandas que eu gostava bastante, Tigers, que eu adoro Tigers of Pantang, enfim. Mas eu fugia pro punk e fugia pro alternativo também. E outra coisa que veio comigo na minha vida, né? Porque meu pai era um boêmio e gostava de música popular brasileira, né? Certo. E a primeira banda de rock autoral que eu tive era uma banda de bicho grilo. Então, eu aprendi a ter eu vim com essa música, esse gosto musical pela MPB, né? Clássica nossa, né? Como o Caetano, enfim, o Gilberto Gil, principalmente Tom Jobim, que eu adoro, entendeu? E o Chico Buarque, enfim, Elis, que para mim é a maior cantora do mundo. E mesclei também com os mineiros, que eu comecei a escutar muito na época, que é o Lô Borges, o Beto Guedes, o Clube da Esquina, o Milton e por aí vai, né? O 14 Bis. Então, cara, eu fiquei nessa diversidade. Uma salada, né? De gênero. Mas e se você também for ver, se você pegar esse gênero mineiro, como o Lô, o Beto, enfim, o 14 Bis, você vai ver muito rock progressivo ali no meio. Sim, verdade. Né? Então as influências não eram diferentes das minhas. Eles só transformaram isso para uma música nossa, né? Misturaram ali o barroco mineiro com o clássico, com o regional, com... Ou seja, tudo isso que você citou... Com o nosso. Aí você absorveu pra si, pra sua vida musical. Pra minha vida musical. Que legal. Mas sou um músico de rock. Não fui... Não gravei nada de MPB, não tive nenhum trabalho de MPB, nada disso. Eu sou um músico de rock. Entendi. Me coloco dessa forma. Maravilha. Ô Gerson, tu é um cara que tem muita história pra contar, muita história... E o tempo tá passando, a gente tem bastante tempo ainda. Tem que fazer o pod 2, hein? Vai ter. Aqui é a casa. Segunda temporada. Mas aí, vamos falar agora de uma parte também que aconteceu na tua vida. Você fez parte de uma banda icônica mundial, né? Que é aqui de Santos, que é o Vulcano. Sim. Como é que você entrou na banda? Você já conhecia os caras antes? Como é que foi a tua trajetória dentro da banda? Como é que era gravar num estúdio com uma banda já reconhecida mundialmente? Como é que eram as turnês fora do Brasil? Como é que era o público fora do Brasil? Era fanático por vocês, pela banda? Como é que é essa trajetória, ô Gerson? Bom, o Vulcano tem uma história de mais de 40 anos, né? É a primeira banda realmente de metal extremo
do país. Do país? É. E porque eles foram além do que era possível em extremo, né? E isso deixou com que eles fossem consagrados lá fora, né? Vulcano já era Vulcano antes do Sepultura. Antes, é por isso que eu digo, eles são pioneiros, né? Então, e começaram com uma banda de rock setentista, viu? Porque o primeiro, o EPzinho, né, deles, né? Que hoje é muito cultuado, mas o Zema recentemente relançou ele, né? Mas regravou com outros músicos e tudo mais. Ele era eles eram uma banda de rock, como era o Made in Brasil, como era o Bicho da Seda, né? Eu posso dizer assim, as bandas da época, dos anos 70, no Brasil, Casa das Máquinas, enfim. E depois que transitou para essa fase mais pesada. Mas isso aí quem tem que contar é o Zema, não sou eu. Que já tá convidado, hein? Opa, já tá convidado. Pode vir. E eu sempre conheço, porque, pô, é impossível você morar em Santos e não conhecer o Vulcano, né? Porque, porra, o Vulcano já tava aqui, quando eu tava na cena metal, que eu era garoto, eu conheci o Vulcano, já tinha disco gravado, né? O primeiro live. Né? O Zema sempre foi uma figura que fez muito também aqui por Santos, né? Ele foi um cara que fez um salão, um baile de rock na Ana Costa, que era muito legal, que se chamava Cassino. Ele tem um puta equipamento, ele trazia bandas pra cá, que ele já tinha amizade no conceito de metal, tudo, de heavy metal. Então, o Zema já era uma figura icônica, né? Icônica aqui em Santos. Maneiro. Então era impossível não conhecer o Vulcano. Então, é lógico, e aqui em Santos todo mundo se conhece, faz amizade. Principalmente o roqueiro. Pô, o roqueiro vai pra onde? Poxa, à noite eu vou pro baile de rock. Pô, vai encontrar todo mundo lá. Exatamente, é verdade. Então é isso. Então eu já conhecia o Zema, inclusive um grande amigo meu, em particular. E então eu já era amigo deles, já frequentava os ensaios, eu tinha amizade com o Júnior, né, com a turma, o Uruca. O Uruca foi o primeiro cara que eu vi realmente. O Uruca me impressionou, porque eu não vejo rock só como música. Rock é arte. Sim. Né? Você olha para um palco, cara, você quer ver show. Então você vê os caras mesmo montados, aquela coisa, aquele puta visual. E, porra, rock é show, cara. Show, né? No meu modo de ver, E o primeiro cara mesmo montado mesmo, sabe, meu? Com visual, andando na rua, cara. Sabe? Foi o Ângelo, o Uruca. Que eu vi. Era uma quarta-feira, eu tava na praia do Gonzaguinho, assim, sentado, um frio da porra, esperando alguém passar pra eu filar um cigarro, entendeu? Porque eu não podia comprar cigarro, né, meu? Eu tinha 14, 15 anos. Aí eu vejo vindo aquela figura, parecia o Highlander. Meu, né? Eu falei, caramba, mas o que é isso, bicho? O cara é o Venom em pessoa, né? E ele sentou do meu lado, só tinha eu e ele. Cara. E a gente se conheceu ali, né? O Ângelo é uma pessoa que eu adoro, né? Sou um admirador dele porque ele é um artista de verdade, em todos os sentidos, não só como tatuador, como desenhista, como designer de rock mesmo, dele mesmo. Então, né, a figura dele no palco ela é monstruosa. Então eu fiquei impressionado. Ali eu vi que era possível, que quem tinha uma banda de rock tinha que ter um visual ali, um chamariz, né? Um chamariz. Então eu sempre fui muito amigo deles. Inclusive levei muitas vezes o Zema, eu tinha uma caminhonete depois, dos anos 90, levava o Zema, o equipamento dele, para os shows, tudo, né? Muito amigo. Mas, resumindo, em 2014, em 2012, 2013, eu e o Zema estávamos fazendo um projeto juntos, que se chamava Coraçado. Inclusive tem músicas muito boas gravadas, estão com ele, nunca foi lançado. Foi lançado uma música desse projeto, que ele até me pediu, no primeiro disco que eu gravei com o Vulcano, algumas faixas. Uma pré-entrada minha já, talvez tenha sido isso. E aí em 2014, numa conversa ali de botequim com ele e tal, ele falou, Gerson, pô, já pensou em ir pra Europa e tal? Eu falei, puta, cara, nunca fui e tal. Ele falou, e aí, o que você acha? Vamos?
Falei, porra, demorou, cara. Só não sei como eu vou falar isso pra minha mulher, mas... Tem que pedir autorização. Olha a conversa do off. A conversa do off. Os bastidores. E ali surgiu, achei que era brincadeira e que nada, meu. Era verdade. Eu viajei com eles em 2014. Foi uma coisa maravilhosa. Não fui como músico. Fui como amigo, ajudando na turnê mesmo, junto com eles ali. Conhecendo a Europa, viajei 12 países, né? Que legal. Todos, nós atravessamos a Europa de van, algo assim fantástico. Uma coisa é você pegar o avião e ir para a Europa, ficar hospedado num hotel, pagar uns passeios e tal, papapá, é uma coisa, sabe? Pô, maravilhoso. Isso também nunca fiz, pretendo fazer também. Outra coisa é você pegar, descer num aeroporto ali de Berlim, ali, e uma van tá te esperando e vamos embora, vamos para a estrada. E você atravessar a Europa de van, né? Então, meu, é algo... E em lugares completamente fora da curva. Quer dizer, não fui conhecer a Torre Eiffel, né, meu? Foi pra um outro... Fui pra uma pegada assim que... Europa Oriental? Hungria, esses países, Polônia... Então, fiz Polônia, fiz Suécia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Alemanha... República Tcheca, Holanda, Espanha, Portugal, Itália, França, E onde Londres. que o fã é mais maluco pela banda lá? Na Europa? Na Alemanha. Na Alemanha? Na Alemanha. Eu senti um público da Alemanha feroz mesmo. O Vulcano é ovacionado lá mesmo. De cantar música junto. Cantar música junto de loucura. Pô, aquele cara daquela banda... Puta, como é que é o nome? Que o cara pegou um avião e veio pra cá só pra pegar na mão do Zema e voltar. Como é que é o nome daquela banda? Não, mas não é esse? Aquela que os caras pegam fogo. É o Rammstein, não, né? Isso. É a banda alemã. Isso. Pô, Rammstein. o cara foi no boteco pra pegar a assinatura do Zema no disco. Conhecer ele. Hein? O cara. Que legal. Rammstein, né? Rammstein. Caraca. Foi lá. Então, meu, Alemanha... E aonde o Vulcano passou pela Europa, realmente... Itália também, puta, meu, povo louco, já que o italiano já é enlouquecido, né? Já é, né? Puta, ele já é de nascença, né, bicho? Ainda mais, imagina o headbanger italiano, né, cara? Imagina, aquele italiano tem o sangue quente, né? Então, pra mim, isso foi uma experiência maravilhosa. Eu agradeço o Zema pelo convite. Na volta pro Brasil, houve... mais uma conversa de boteco, e aí Gerson, e aí Zema, que tal? Pô, vamos, tem aquela música, vamos colocar aquela música do Coraçado, vamos fazer. Então, eu entrei no Vulcano em final de 2000, não, já em 2015. E foi uma experiência muito boa, aprendi muito. Eu gravei, eu acredito que, acho que 4 ou 5 discos de estúdio com eles. E gravei 2 ao vivo, um DVD, enfim. E foi uma experiência estúdio maravilhosa. Principalmente a experiência para a Europa. Depois voltei para a Europa com eles em 2016 e 2019. Pegamos o comecinho da pandemia, inclusive lá, uma loucura. E fiquei com eles até agora, 2020. Até final de 2023 e saí em janeiro de 2024. Esperei virar o ano para sair, para que eles continuassem bem. Saída amigável? Amigável demais. Inclusive o Zema fez questão que eu gravasse, eu ia sair sem gravar o último disco agora que foi lançado, né, o novo. Porque eu achei melhor, porque assim eles poderiam já tá iniciando o disco da forma que eles iriam ficar, né? Com a formação atual, nova, que iria vir depois de mim, tudo. Então eu falei, poxa vida, eu já libero eles. E o Zema não, ele falou, não, Gerson. Eu falei, por que ele falou para mim, por que você não vai gravar o disco? Eu falei, porque eu me sinto que vai parecer oportunismo. Eu gravo o disco e falo para você que não quero mais, né?
Ele falou, não, eu faço questão que você grave. Caramba, que bacana. A leitura das duas partes. Sim, porque somos muito amigos. Então, primeiro de tudo, é o respeito. Show. Em qualquer situação da sua vida, você tem que ter respeito. Na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua banda. Então, tudo é o respeito. Aí sim, aí eu saí tranquilo. Meu amigo, o Luiz Carlos Lousada, meu irmão... Tenho 2 projetos com ele, né? 2 álbuns, que é o Kilmister, né? Um EP e um de tributo ao Motorhead. Meu irmão, Uruca, adoro ele, é um mestre para mim, assim. Eu tenho ele assim como um cara que foi uma referência para mim, como músico de heavy metal, de rock, né? No Brasil, na cena. Mas é isso. O Vulcano para mim foi uma experiência fantástica. Saí por motivos pessoais, coisas particulares minhas, tá? E não foi nenhuma situação com a banda em si. Eu saí porque realmente eu já estava querendo pisar mais leve, não fazia mais parte também do meu contexto atual de vida. Então eu preferi sair, deixar eles... né? Continuarem. Sim. Uma das bandas que você faz cover é do Kiss, né? O Kiss é um sonho de criança, né? Sonho de criança. Só uma eu vou puxar uma pergunta aqui, que essa semana eu e o Lu... Eu posso tomar um pouquinho de água? Posso? Fica à vontade. Você pode... Deixa eu aproveitar enquanto ele toma água. Pessoal, deixa o seu like aí, curte o nosso podcast, que tá maravilhoso. Eu, Luciano e o Clayton, a gente tem o grupo aqui do Podcará, e a gente tá sempre falando de música. Todo dia lá de música. A gente sempre fala de música. Não gosta dessa banda, eu não gosto. E aí a gente tava conversando essa semana, pegando a carona no Kiss. Vou perguntar pra você. O Kiss copiou ou não os Secos e Molhados? Cara, muito louco. Você me fez uma pergunta que hoje tá aqui no meu celular. Olha, que eu acordei. sem combinar. Logo que seu Luciano fez eu pular da cama às 7 horas da manhã num sábado. Não tenho culpa não, hein, malandro? Minha mulher falou, onde você vai? Eu falei, Aí eu peguei uma parada aqui, que é justamente essa pergunta que você me fez. Deixa eu ver se tá... Aqui, ó. Tá aqui, ó. À ó. vontade, pode ir procurar aí. Olha. Disseram que nós imitávamos o Kiss. E uma outra história que o Zé Rodrigues me contou, que na época que nós estávamos gravando o disco, um dos futuros Kiss estavam hospedados, 2 estavam na casa dele, e ele mostrou nossas fotos e disse que nós tínhamos uma peculiaridade, que ninguém sabia quem éramos, porque a gente usava aquelas maquiagens. Então, 2 pessoas que no futuro vieram a ser o Kiss. Olha aí, hein? No veneno de Mato Grosso. No maior veneno. Quem sou eu pra contestar? Tá respondida a sua pergunta. Então, senhor Ney Mato Grosso deu origem ao Kiss. Então, Gene Simons, pô, Stanley viu lá os Secos e Molhados e opa, Os Secos e Molhados foi a maior banda que o Brasil já teve. A maior banda de... Imagino. Foram 2 discos e foi algo monstruoso que aconteceu no nosso país. Um outro álbum nacional que eu também... que não vou dizer que ele se perdeu, mas muitos não conhecem e deveriam. O Tutti Frutti da Rita Lee, eu acho fantástico também, cara. Tutti Frutti maravilhoso. Mas a Rita Lee era o Tutti Frutti, né? E com a saída da Rita Lee... se perdeu, não teve jeito, né? Ainda tentaram colocar os Simbas, né? Tem um disco com os Simbas que é maravilhoso. É Rita Lee solo ou ela no... Não, já após Mutantes. Após Mutantes. Após Mutantes ela montou o Tutti Frutti. Bom, a gente tá falando da cena nacional. Gerson, a cena do rock nacional, a gente viu aí, anos 80 foi brilhante, né? Eu sou de 83, eu peguei quando era criança. Quando chega nos anos 90, um monte de banda, Raimundos, Charlie Brown... né? Como é que você vê a cena do rock nacional? Como você vê o rock nacional? Como é que você vê a cena atual? O que você pode dizer do rock nacional? Então, o rock, tanto o nosso rock nacional como o rock internacional, é aquilo que eu falei, né? Aquela molinha ali. A molinha ou a caracol. Vai levando. Então, nós tivemos a cena aqui no Brasil dos anos 70, né?
Você sabe que o Brasil não queria rock aqui, mas nem a pau, né? Teve o Teve a negócio passeata lá. Teve a passeata e depois deram um tiro no pé. Porque aí o seu Caetano Veloso, que era um dos responsáveis por essa fase, né? Depois ele foi lá na Argentina e trouxe aqueles argentinos malucos, tudo cabeludo, de guitarra pra fazer o festival com ele. E o Gilberto Gil chamou os Mutantes. E quando ele gravou lá há uns 10 anos, talvez, lá um álbum de rock. Um álbum elétrico e tocou até cover do Nirvana. Isso, então, meu, o Brasil é muito louco. Palhaçada, o Brasil é muito louco, palhaçada. cara. Né? Os portugueses tomaram ácido quando invadiram aqui. Também acho. Mas, Gerson, eu quero fazer uma pergunta aí, que essa pergunta eu tenho que fazer, daqui a pouco acaba, eu tenho que fazer. Sim. Tu é multifacetado, me corrija se as nomenclaturas estiverem erradas. Killmister, Rock Rockets, Space Invaders. De onde vem tanta inspiração para tantas bandas tributos? E por que essas 3 bandas, meu amigo? E como é que tá a tua vida hoje aí com essas bandas? Então, eu nunca quis fazer tributos, covers, por oportunismo, tá? Eu acabei entrando no cover, voltando lá no princípio, porque eu tinha uma banda autoral que se chamava Renascença. Essa banda era muito legal, inclusive nós estamos no YouTube porque nós fizemos o Boca Livre. Tem coincidente. Tem, isso tem, se você... Não, mas é gravado de estúdio ou não? Só na internet ao vivo? Na internet, no programa do Kid Vinil Boca Livre, que depois sim, se transformou no Programa Livre. Sim, mas em CD, vinil, vocês não têm? Não, não, o Renascença não. E coincidentemente, olha que loucura, né? Eu fiz parte do Vulcano, né? Hoje faço parte do Harry. O Renascença, nós éramos garotinhos. Nós abrimos no Boca Livre pro Kid Vinil, na Cultura, pro Vulcano e pro Harry. Olha, e vocês já se conheciam ou não? Já. Inclusive nos bastidores ali, eu nunca tinha visto uma guitarra importada e o Zema tava com uma área Pro azul linda. Eu falei, posso tocar um pouquinho? Então foi um especial 013 que aconteceu Especial lá. 013. Pode buscar. Você nunca viu isso no YouTube? Busca lá, Programa Livre Renascença. Tem lá especial Santos. Inclusive o Kid Vinil fala no programa tudo. Fala, hoje eu trouxe as bandas de Santos. Caramba, né? Que legal. Minha mãe tava lá gravando no videocassete, filhão lá na Cultura ao vivo. Que legal. Que bacana. Então, nossa, é o que eu digo. As bandas sempre foram autorais. Eu fui levado ao cover numa carência que começou a acontecer, porque o Renascença terminou em 89 e aí eu montei um segundo projeto aqui em Santos que se chamava Gigawatts. E nesses meados de 90 já vinham influências novas, tudo, né? No meio. E o Gigawatts também ficou uma banda famosa aqui em Santos, né? Tanto que nós tínhamos amizade já com o pessoal também do Charlie Brown. Que legal. E aquela coisa. Os caras todos começando, imagina, né? Nós fizemos um tênis clube, o Gigawatts, e quem abriu pra gente foi o Chorão e o Champignon, porque eles tinham uma banda que chamava WhatsApp. Antes do Charlie Brown, foi antes, né? E eu brinquei com o Champignon no camarim. Eu falei, o Champignon era pequenininho, ele era uma criança. Criança, baixo era maior que ele. Eu falei, mas como é que pode? Como é que você toca isso aí desse tamanho, com esse puta baixão? E o cara era um monstro, né? E ele adorava o meu baixista do Gigawatts, porque ele dizia que uma grande influência, que modéstia à parte o baixista do Gigawatts era um monstro, moleque, Fernando Ribeiro. Ele realmente influenciou a forma do Champignon tocar. E o Champignon realmente, ele no som do Charlie Brown, o baixo ali é muito presente, né? Então a cena de rock nacional é aquilo, vamos tentar resumir. Anos 70 se copiava Jovem Guarda, anos 70 se copiava o que se fazia lá fora, principalmente rock progressivo. Mas a cena, os produtores brasileiros, o Brasil nunca foi o país do rock, então sempre enxugavam, chegando nos anos 80, nós tínhamos uma banda que se chamava Made in Brasil, que era bem pesada, era para eles estourarem, não estouraram porque eles acharam os cariocas lá no Rio de Janeiro, que faziam um rock and roll similar,
porém enxugaram eles, que se tornou o Barão Vermelho. Então enxugaram o que eu digo, ficou uma esponjinha, tiraram aquela ferocidade, né? Enxugaram, fizeram deles mais popinho, mais audível, e aí veio a cena dos anos 80, que eu digo assim, de rock nacional, que estourou, né? Que também com o pé lá fora, como sempre, né? Pegando aquelas coisas do Police, dos Smiths, enfim, daquilo tudo. Legião Urbana, Smiths. Police é Paralamas. Enfim, né? Exato. E veio o nosso... O Titãs é The Clash. E veio toda essa cena de rock nacional, que eu acho bacana. Eu adoro o Paralamas do Sucesso. O Herbert Viana é um guitarrista sensacional. A banda é muito boa. Inclusive, eu fiz a coleção do Paralamas. Porque o Paralamas tem algo assim inusitado ali. Ele vem com o lado A pop e o lado B completamente alternativo e denso. Pô, aquela música O Calibre, eu acho... Calibre é 2000, né? É Led Zeppelin, cara. Total, verdade, Veio a cena dos anos 80, e aí vem a molinha de novo, vamos pros anos 90. Aí pronto. O Charlie Brown, pra mim, foi o arraso mesmo, entendeu? Charlie Brown A gente sempre conversa assim, né? Pô, Raimundos, Charlie Brown, Raimundo... Então, os dois têm grande... mas o Charlie Brown, acho que ele é mais rico porque o musicalmente. Chorão veio com a estrela, né, meu? Eu digo que assim não é todo mundo que vem com a estrela. Tantos tentaram e não conseguiram. Não conseguiram, verdade. Né? Mas o Chorão veio com a estrela, cara, porque ele conseguiu vir com a poesia da época dele, da juventude do período da época dele. O Chorão é um poeta maravilhoso. E se você escutar as coisas que ele fala na linguagem da época dele. Exatamente. Então, é demais, cara. O Chorão é demais. E o Raimundos nada mais fez do que pegou lá os Ramones que eles gostavam, mexeram, colocaram de uma forma meio nordestina ali e estouraram, cara. Super inteligentes os Raimundos, cara. Né? Então Verdade. tá ali, cada um na sua vertente ali, mas né, realmente o Charlie Brown... mais musicalidade. O Thiago Castanho, pra mim, é um monstro. O Marcão, um monstro. Vieram com o Pelado, que também foi vulcano. Não sei se vocês sabem. Sério? Sim, o Pelado foi. Porque o Pelado ele é bem mais velho que os outros caras, né? Quase uns 10 anos, né? Sim, foi baterista do Vulcano nos anos 80. Sensacional. Sensacional. Então, cara, vieram com o Champignon. Não tinha como aqueles caras pegaram. Certo, eles já eram uma garotada nova, já estava curtindo as coisas da época, então eles eram muito influenciados por bandas como Suicidal Tendencies, Red Hot Chili Peppers, enfim. E aí o Chorão tinha isso nele impregnado, passaram pro nosso lado aqui, já começaram a mesclar, porque, cara, se você não brasileirar aqui, bicho, é complicado, cara. Né? É verdade. E chegou um produtor bom, falou, bicho, vamos fazer o Suicidal Tendencies brasileiro com uma pitada. Isso, cara. O Chorão, ele é bem Mike Moore, né? O Chorão inteligentíssimo, né, cara? Puta cara malandro, descolado. Verdade. Uma pena, viu? Uma perda. Uma pena. Lastimável. Eu tenho uma tese que quando o Chorão infelizmente faleceu, acho que parece que o rock deu uma pra murchadona. mim, né? a última banda mesmo, não vou dizer a última, porque ainda veio... Eu não gosto muito, mas eu não vou tirar a musicalidade do Jota Quest, eu não vou tirar a musicalidade de algumas bandas que ainda sobrevivem. Ainda sobrevivem, ainda vieram ali nos anos... Pós, né? Vamos para os anos 2000, que é onde já começou a melar. Isso aí. Né? Melar. Deu ruim. Interpretem como quiser, né? Deu ruim. E veio o Skank, que depois eu fui ver o quanto a musicalidade do Skank é grande. É Samuel Rosa também é sensacional. E ainda por cima ele é mineiro. Eu aplaudo que os mineiros, porque né? Minha mulher é mineira e meu pai era mineiro, e enfim. E a música mineira é maravilhosa. E hoje ele também tá lá. Ele começou a seguir muito o ídolo dele, que é o Lu Borges. Né? Ele gravou um disco junto, né? Gravaram shows e tudo, né? Gravaram juntos. O Lu Borges também entrou em discos do Skank, enfim. Mas depois disso, gente, eu paro. Eu já não tenho mais o que falar sobre rock nacional, porque não tem.
Esse é o X da questão, né? É o que a gente sempre tá conversando, a gente sempre tá... Pô, Gerson, filho da mãe, como não tem? Tem, não, peraí, os alternativos estão aí. O Boca veio aí outro dia, o trabalho do Boca é maravilhoso. Eu fui ver ao vivo em São Paulo na abertura do Blitzkrieg ali, do Mark Ramone, eles abriram. Os caras sensacionais. O Apné é aquele... O Stoner, o Apné é um meio Alice in Chains, meio Stone, meio... Surf Music, uma meio misturada. É demais, cara. O Boca tá de parabéns. Tá. Então, tá aí, a cena alternativa tá forte, o metal continua, principalmente o extremo no Brasil vai bem. Enfim... mas, cara, se você falar em rock mídia, opa, vou ligar a TV, vou ver o programa, sei lá, nem programa mais tem, né? De vez em quando eu vi o Raul Gil lá, não tem mais, né? Não tem mais. Pra ver lá uns caras lá cantando lá. Se você ligar lá, você fala assim, peraí, mas não tem, cara. Mas, ô Gerson, pegando um gancho aí, a gente sempre tá falando disso. Você como... Porque assim, eu e o Luciano, nós somos ouvintes, né? Apreciadores de música. Você é um músico. Você como um músico, na tua visão de músico, aonde foi que melou? Por que, por exemplo, a mídia não consome? Por que as bandas que estão aí vivas não lançam coisas? Porque a cultura do nosso país entrou em escassez. Ah, sim. Acabou a cultura do nosso país. Então hoje o que se sobressai é tudo aquilo que realmente não tem conteúdo, não tem cultura. Entendi. Então acabou. Então, se você for ainda até o Jota Quest, pô, tem cultura. E sim, muita. Né? Depois disso, acabou. Porque o que é uma banda de rock sem cultura? Verdade, sem ter contestação, você tem algo a dizer. Informação, né? Informação. Verdade. É nada. Então, não tem mais para onde ir nesse país da forma que ele está. Né? Eu não quero aqui citar nada, mas eu não preciso nem falar. Vocês sabem a forma que hoje... O silêncio fala mais, né? O silêncio fala mais. Você falou tudo. Eu prefiro ficar calado, porque, E vai piorar. Eu tenho essa sensação, que é uma tendência a piorar mesmo. Piorar. Verdade. Você pode ver que hoje não se precisa de um músico para se fazer sucesso. Verdade. Você põe aqui, ó. Você faz uma letra miserável. Entendeu? Ridícula. Faz um monte de foto e imagem ridícula para pôr no toque-toque. Entendeu? E vai bombar. E vai bombar, velho. Vai bombar. Entendeu? Vai desfilar com um medalhão desse tamanho no pescoço e um carro importado, bicho, uma lancha cheia de mulher. E vai bombar. E acabou. Uma pena, né? Uma pena. Ô Gerson, ficou tenso aqui a conversa. Ficou tenso, hein? Pra dar uma aliviada, hein? Pra dar uma aliviada. Vou fazer 2 perguntas pra você. Quero ter o top 3 ou até top 5 guitarristas. Os tops são eu gosto dos top. Quero ter o top 3. Tu é o Guitar Hero. Eu quero ter o top 3 ou top 5, se for o caso. E quero que tu monte a tua banda dos sonhos agora. Maria. Então, a minha banda dos sonhos eu cheguei a montar em 2019. Uma pena que ela não vingou. Tem um CD. Eu te dei já, o contrabando? Não. Não te dei o meu contrabando? Não. Pô. Ali era a minha banda dos sonhos. Que, infelizmente, nós gravamos no momento errado, de uma situação totalmente catastrófica que aconteceu no mundo, né? A famosa pandemia. Sim, eu montei um projeto, eu e o Oliver Kivitz, né, do Aliados. Montamos um projeto e começamos a gravar no estúdio particular dele em 2018. Já coisas que eu tinha, coisas que ele tinha. Ficamos ali trancados lá. Precisávamos de um cantor, né? E no período eu chamei o senhor Renato Dilone, o Lone Dover, né? Que foi da banda Angel, aqui também muito famosa de heavy metal em Santos. E lá nos reunimos os 3 e gravamos depois com a entrada. Precisávamos de um baterista, né? Do Bira Guiar, que hoje ele faz muito com o Tom Cremon, que é muito popular aqui em Santos. Tom Cremon. O Cleiton já gravou um som com o Tom Cremon já. Então.
E eu montei a Banda dos Sonhos ali. É um trabalho todo autoral, são 9 faixas. Português, inglês? Português. Vale a pena vocês conferirem. Lançamos em CD, isso está lançado. O Rafa tem para vender. E lançamos o álbum. O álbum saiu em 2019. Inclusive, eu estava na Europa quando o álbum... Eu estava monitorando tudo de lá para o lançamento do álbum aqui no Brasil. O álbum foi lançado. Vou te dar de presente, meu Aê! Mais um pra E vou dar um para ele também. Eu vou querer também. Valeu, Você leva, obrigado. sim, sim. Obrigado, vou querer. Obrigado. E ali você vai escutar o Gerson de verdade, cara. Mas Gerson, desculpa, eu não ouvi ainda. Que estilo que é? Mais metal? Hard rock. Hard rock. Amo. Hard rock. E vem cá, e não tem como voltar o projeto? Então ficou difícil, porque aí se perdeu, veio toda a pandemia, ficamos parados por 3 anos. Como é difícil, cara. Aí se tomou outras situações se formaram, ficou complicado, perdeu tudo na vida. Aquele tem feeling, um start, né? Cara. Tem aquele momento. Não tem aquele ditado do cavalo selado? Tem esse ditado, né? Se ele passar e você não pegar o cavalo selado, já era, bicho. Talvez não passe outro nunca mais. É a oportunidade, né? Então tudo tem um time, cara. É E nós, infelizmente, perdemos esse time. E é engraçado. Mas é o melhor trabalho da minha vida está lá. Olha que ironia. Sempre que vem algum convidado, eu sempre pergunto, como é que foi a tua vida na pandemia? Eu não perguntei e você já veio com a resposta. É isso, perdi. Engavetou um projeto. Engavetou meu projeto, perdemos dinheiro, muito dinheiro, inclusive, porque foi investido de todos. Né? O CD é sensacional, tem arte, tem tudo, tem foto, tem fotografia, tem a prensagem, enfim, gastamos, tem estúdios, enfim. E o top Guitar Hero? Os guitarristas, teus guitarristas favoritos. Os guitarristas, os melhores, teus favoritos. Tá no teu braço aí, né? Na camisa. Um tá aqui. Senhor Ace Frehley e o Jimmy Page. Jimmy Page? Do Led Zeppelin. Pra mim, e é muito engraçado, porque eu ficava numa guerra comigo mesmo, né? Eu sou fã do... Olha só, né? Eu tinha uma guerra comigo mesmo ali, forte, né? Sou mais fã do Kiss ou sou mais fã do Led Zeppelin? Sou mais fã do Kiss ou sou mais fã do Led Zeppelin? Aí depois eu descobri que realmente eu sou mais fã do Kiss, mas a influência do Led Zeppelin sobre o Kiss é muito grande. Principalmente pelo Jimmy Page, pelo Ace Frehley. Ô Gerson, o tempo tá acabando, eu vou fazer a minha última pergunta e ficar contigo. Essa pergunta eu tenho que fazer pra ti. Cara, a minha banda favorita... Tenho 2 bandas favoritas, Iron Maiden e Ramones, totalmente opostas. E eu amo o Johnny Ramone, tô falando do músico. Sim. E todo mundo fala que 3 acordezinhos, facinho, mas o cara toca difícil pra caramba. Uma palhetada diferente, a intensidade é diferente. Você que é músico, define o Johnny Ramone guitarrista. Johnny Ramone sensacional, cara. Já começa pelaquela munheca lá. Aquela munheca me deu várias... Eu cheguei a travar. Não vai mais. Entendeu? Então o cara é um monstro, ele criou esse estilo. Todo guitarrista que cria um estilo, ele é genial. É interessante. Ele é genial. Que nem o Hetfield também, né? Nem o Hetfield, né? Só que o Hetfield, ele é o famoso, né? Aqui, vai e vem. O senhor Johnny Ramone só vai. Ele só vai. Ele só vai. Caraca. Puta que pariu, cara. Desculpa. Não, é vontade. Mas da mesma forma, quem criou o estilo, né? O Tommy Ramone na batera, meu. Ele não tocava nada, bicho. Sentou lá, criou o estilo dos Ramones. ao qual o Mark Ramone... Falou de Ramone. O Mark Ramone teve que fazer... Cara, falou como você toca a bateria daquele jeito, cara? Quando eu me apresento com o Ramones, graças a Deus, eu consegui um baterista que tem essa pegadinha. Mas quando eu me apresento com o Rockets, cara, os bateristas mesmo, virtuosos, falam, cara, eu não ia conseguir tocar 3 músicas com vocês nessa pegada aí, porque a intensidade é brutal, né? Show inteiro, cara. O meu moleque, senhor Márcio Dias, é fantástico. Meu batera, do Rockets. Aí sim. Fantástico. Faz mesmo. Maravilha. Cara, então, a gente tava falando do momento... A gente falou do momento do rock nacional, né? Que você falou que até o 2000 pra você não tem. Eu queria saber assim, 2 coisas. Do momento internacional atual e se você... A gente falou do hard rock, do metal... Tem algum outro subgênero que você gosta? Então, as perguntas como é que você vê o momento de gringo? E se tem alguma coisa fora do metal que você gosta, assim? Ou algum subgênero?
Eu não me denomino mais um fã. Tá. Você não separa. Tá, entendi. Eu sempre me denominei um músico de rock. Certo. Né? E um ouvinte de rock. Certo. Porque aí a gente volta naquela que abrange uma série de, né, de estilos ali. A cena gringa, ou seja, a cena de fora, ela vai sempre continuar. Porque o rock é de lá. Ele nasceu lá. Né? Então, sempre as bandas vão estar gravando álbuns novos, vai pintar alguém com uma nova... né, um novo lance, né? Não pintou aí o Greta Van Fleet? Nossa, que fala que é o novo Led Zeppelin. Não é porque o Led Zeppelin jamais, né? Eu também é o que eu digo, né? Deviam processar a gente que toca Led Zeppelin, porque, meu, Robert Plant é único. Eu também acho. O Jimmy Page só tem um. Só tem um. E um japonês maluco que imita ele, não sei se vocês já viram, o Mr. Jimmy. Vê esse documentário, depois que é engraçado. Enfim, e então, cara, mas peraí, me perdi aqui no fio da meada. Mas as bandas, elas continuam gravando, né? O Greta Van Fleet nada mais fez que eles são os meninos fãs do Led Zeppelin. Foram lá, os meninos tocam muito bem, né? Eu não gosto muito daquele cantor, né? Mas enfim, o trabalho é bom. E como outros, porque o rock é de fora, de lá. É a mesma. É aquilo que eu e o Luciano e o Cleiton a gente sempre fala. A sensação não, é o que nota-se. Que as bandas, as bandas gringas, né? Elas continuam lançando, como você mesmo falou, lança no YouTube, jamais. Eu acredito que lança clipe. É muito difícil que venham bandas geniais como as primórdias dos anos 70, né? Eu meio que coloco assim, sabe? Beatles e Led Zeppelin, sabe, meu? E depois Van Halen. Porque são coisas assim, cara, que realmente dividiram as águas. Falar de rock, você vai falar de guitarrista. Porra, peraí. Tem milhões de guitarristas. Vamos dividir. Jimi Hendrix e Ed Van Halen. Porra. Os dois, né? Acabou, são divisores de água. Mas tem o fulano, tem não sei o quê. Tem o Iggy Malmsteen, tem o não sei o quê. Não. Ed Van Halen, que deu origem a todos esses caras, e o Jimi Hendrix deu origem a toda a ferocidade de guitarra. Dos anos 70. Então, que nem aquela história que a gente tava falando, a gente é muito fã do Michael Jackson, né? Pô, o Beat It, o Ed Van Halen, né, que faz o... Né? Eu penso, um dos maiores solos da música é do Michael Jackson. Aí você vai falar, o Slash, quem é nada mais... O Slash nada mais é que pegou os riffs lá do Jimi Hendrix lá e jogou pra ele aqui, cara. Então, meu, não tem. Jimi Hendrix e... Ed Van Halen, Beatles... Led Zeppelin, Van Halen. Pronto. E de atualidade... Não escuto mais quase nada. Não tenho mais esse apetite. Você é dos meus, não. Eu parei. Não, o Luciano é assim. Não, mesmo até porque eu descobri que tem tanta coisa ainda antiga pra eu descobrir. Que eu não conheço. Exatamente. Ele fala muito isso. O Luciano fala muito isso. Então, tem muita coisa porque assim, cara, pra eu escutar o Greta Van Fleet, eu vou chegar na minha casa agora, que não fiz a semana passada, e, eu vou pôr algo... que é inimaginário, que aquilo eu não consigo entender. Inclusive, o pessoal que tá vendo aí, assistam o novo documentário do Led Zeppelin, que tá aí nas redes aí, que é sensacional e talvez todo mundo entenda. O Led Zeppelin é uma banda tão maravilhosa que até hoje eu fico impressionado. Eu escuto Led Zeppelin desde os meus 5 anos de idade e até hoje eu fico impressionado. Eu tenho todos os Led Zeppelins. E até hoje o senhor Jimmy Page me assusta. Então, cara, eu vou lá em casa agora, em vez de ouvir o Greta Van Fleet, e vou colocar o meu physical graffiti do Led Zeppelin. É isso aí, que não... Pensa igual a mim. Então, é igualzinho, cara, o Luciano é assim também. Pra que eu vou escutar o Greta Van Fleet? Legal, tocou na rádio, legalzinho esses caras aí, mas não vou comprar o CD do Greta Van Fleet, não vou. Vinícius, o diretor tá falando aqui que o tempo tá acabando. Então, beleza. E assistam meu Kiss, hein, que vale a pena, hein? Então, meu Space Invaders. Isso é que a gente nem falou muito, que tu vai todo ali... que foi o meu sonho de criança, né? A pintura que fala, né? Maquiagem. Eu achei que nunca ia ter coragem, né? É muito difícil você fazer um Kiss, né, meu? Muito difícil não, é quase impossível. Mas é possível. Quando você gosta. Tudo que você gosta na sua vida, se você focar, você faz. Né? E acreditar, né? Com certeza. Então, eu falei, mas será que eu já tô velho, né? Tô com 56 anos de idade. Daqui a pouco eu tenho 60. Tá bem, mano.
Pô, bicho, eu não vou fazer uma brincadeira com o Kiss, eu fiz com tanta banda aí, não vou fazer com o Kiss, cara. E uma coisa que eu sempre tive de legal é que eu acho os caras que me seguem, não sei como, eles são loucos, mas eles acabam me seguindo, né, meu? Que legal. Eu achei os caras que vieram fazer comigo, que é o Caio De Lucchesi, né, que era ainda, bandas que rola ainda, ai, meu Deus, Erudelia, aqui de Santos, o senhor o Stefan, né, que é o meu batera, que é o dono do Estúdio G, aqui de Santos, né? Stefan Tavares. E o Alexandre, né, também, Tavares, que está comigo também, que é um excelente músico aqui de Santos, da região. E eles assumiram a bronca comigo, tá aí. Hoje é o primeiro Kiss do litoral. Olha aí. Nunca ninguém teve essa coragem. Tinha que Maravilha. ser eu. É isso aí, pô, que bom. Cara, então, infelizmente, assim, a gente já tá terminando aqui o nosso podcast. Gerson, muito obrigado pela companhia. Vocês aí. Faz o parte 2, hein, vamos fazer. Gerson, aproveita então, deixa aí como as pessoas fazem pra te seguir, quais são as suas contas aí das redes sociais, pode falar aí pra gente, por favor. O meu Instagram é o Explorer, Sim. 76 Fajardo. No Facebook eu tô como Gerson Fajardo também, né? As bandas aí, tem o Kiss Space Invaders, quem quiser seguir, né? O Rockets também no Instagram. E é isso. São as... É o que tem pra hoje. Pra próxima eu não sei. Beleza, Gerson, mais uma vez, muito obrigado. Que honra você ter aqui. A casa é sua, viu? Beleza, gente? Muito obrigado aí pela companhia. Semana que vem tem mais um episódio aqui no seu podcast Podcará 013. Valeu, tamo junto, obrigado e até a próxima. É nóis.